Catedral Presbiteriana do Rio completa 160 anos com celebrações. Conferência de Avivamento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros está com inscrições abertas. São Paulo quer proibir definitivamente o uso de sacolas plásticas. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro. Que bom que você está com a gente aqui. Está começando ao vivo, né? O nosso Notícias do Bem. Já estamos no meio de janeiro. Seja bem-vindo, você que estava acompanhando o Manhã IPP com a nossa Lídia Dica. Seja bem-vindo, você que está chegando agora para o Notícias do Bem. A gente vai ter todos esses destaques e muitos outros assuntos passando para você aqui na tela da IPP TV, a sua TV missionária. E a semana está só começando, né, Tainá? Ai, vamos que vamos para mais uma semana. Segundou, sextou, segundou, é isso mesmo, gente. Eu convido você a começar essa semana com a gente aqui, ligadinho, participando da nossa programação. Então, deixa o seu oi. Deixa o seu olá aqui pra gente, faça como o Ricardo Reis, que já deixou a sua mensagem, já orou por nós, por toda a equipe aqui da IPP TV. Essa oração é muito especial, com certeza é o que tem nos sustentado aqui, toda a equipe nesse trabalho tão bom que é estar aqui com você de segunda a segunda-feira praticamente, porque o Notícias do Bem é de segunda a sexta, mas a programação não para, não para, né? E a equipe não para também. É verdade. Quer uma boa notícia pra gente começar? Chegamos a 900 mil inscritos no nosso YouTube, batemos os 900 mil, tá faltando pouco, falta só 100 mil. A gente precisa... 100 mil, né? Para quem já tem 900 mil. A gente quer chegar a 1 milhão de inscritos. Então, se você está acompanhando a programação da IPP TV, se inscreva, e você não é inscrito, né? Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like no vídeo, se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações e, mais importante de tudo, né? Se você já é inscrito, compartilhe esse canal com as pessoas que você ama, com os seus amigos, com a sua família, com seus irmãos da igreja, enfim, para todos aqueles que você acredita que precisam receber esse conteúdo cristão de qualidade, reformado, 24 horas por dia. Ajude a gente a chegar a 1 milhão de inscritos, né? 1 milhão de missionários no YouTube, para que a gente possa ser ainda mais relevante nessa plataforma. A gente conta aí com a sua inscrição e, claro, você compartilhe também. Nossa, gente, que trabalho legal. Ontem eu assisti a programação e eu vi vocês, né, durante o ao vivo, nos intervalos do culto, vocês pedindo, e faltavam 300 inscritos para chegar a 900. Então, esses 300 foram alcançados ontem nesses intervalos, durante toda a programação. Isso é muito bom. Obrigada a vocês, né, que participaram, que se inscreveram, que compartilharam, né, e vem compartilhando todos os dias, né? A gente anuncia, pede, e vocês têm nos ajudado nessa campanha. Continue nos ajudando aí, muito bom. Vamos começar? Vamos embora. Então? Vamos lá. Entre os dias 13 e 16 de fevereiro, acontece a 4ª Conferência de Avivamento aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Está chegando já, né? O evento vai ser multilocal, transmitido ao vivo pela IPP TV, claro, e as inscrições presenciais também já estão abertas. O Pentecostes está registrado nas Escrituras no livro de Atos e conta a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Cristo. Os avivamentos espirituais na Bíblia e na história da Igreja, incluindo o Pentecostes, são obras soberanas do próprio Deus. E é buscando essa ação no nosso tempo que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Nesta edição, o tema é Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Escolhido deste ano para a Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual baseia-se na oração que é feita pelo profeta Isaías, lá no seu capítulo 64. Né? Todos conhecemos que há um livro escrito pelo pastor Martin Lloyd Jones também, que explora essa exposição. Então esse tema ele está fundamentado nas Escrituras Sagradas e expressa uma necessidade não somente da igreja hoje, mas na época dos profetas, e esse texto tem sido usado como um embasamento de oração para os avivamentos na história. Então, nós estamos seguindo aí a tradição bíblica mesmo. Um dos objetivos da conferência, que acontece sempre no início do ano, é proporcionar aos participantes de todo o Brasil encorajamento e motivação espiritual para os trabalhos nas igrejas locais.
Dessa vez, os preletores serão os pastores Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, Jeremias Pereira, Paulo Júnior e o norte-americano Sam Tipp, um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo. O evento será multilocal e transmitido ao vivo pela IPP-TV. Quem for participar presencialmente precisa fazer inscrição pelo site e garantir sua vaga. Basta a pessoa ou ir pelo site da igreja, né, ippinheiros.org.br, e lá no banner da conferência, é só clicar e ele vai ser redirecionado para o site da conferência. Ou então a pessoa pode ir diretamente pelo site da conferência, lá conferência de avivamento.org, e aí clicar no inscreva-se já e fazer o cadastro e vir ser abençoado, colocar a sua vida, né, à disposição da mão de Deus, para que Ele possa nos encher, né, do seu Espírito Santo a cada dia, para vivermos uma vida cristã que transpareça, né, que resplandeça a glória de Cristo. Pois é, inscrições abertas, né? Você vai poder acompanhar com a gente aqui na IPP-TV a programação completa, claro, como sempre, né? A gente vai ficar de 13 a 16 por conta da conferência de avivamento, a gente para tudo, aí todo mundo para lá, vamos ficar por conta da conferência, mas é claro que a sua presença é muito importante, né? Para comunhão com os irmãos que também estão participando, para troca de experiências, para troca de experiências com os preletores, enfim, é uma oportunidade diferente e se você puder estar presente aqui em São Paulo, não deixe de fazer sua inscrição. Exatamente. A gente para em partes, né? Porque a gente só muda o endereço, né? A equipe inteira vai para a igreja e a gente fica ao vivo de lá praticamente, acompanhando toda a programação com entradas e de uma dinâmica muito legal. A gente para a programação local, a gente para a programação normal e vai para a programação da conferência. Exatamente. Mas parar mesmo, de verdade... Não, a gente não para. Aliás, o trabalho é até mais animado. É uma delícia. É muito bom cobrir conferência. É muito bom, é gostoso mesmo. Gente, o encontro da pandemia de Covid-19 com um novo surto de influenza no país pode confundir a identificação de casos, já que se tratam de duas doenças respiratórias com sintomas semelhantes. Verdade, os casos de infecção pelo H3N2, um subtipo do vírus influenza, se disseminaram esse ano e atualmente se espalham pelo Brasil, causando aumento de procura por atendimento médico. Mas para ajudar a gente a diferenciar uma gripe de uma infecção pelo outro coronavírus, o primeiro passo é conhecer os sintomas de cada doença, né? E quem vai nos ajudar hoje aqui no Notícias do Bem com esse assunto é a médica pneumologista, doutora Laura Queiroz. Você também pode participar com a gente. Já deixa o seu recado, faça a sua pergunta por meio do chat do nosso canal. Fique à vontade, nós contamos com a sua participação, afinal de contas... Quais as diferenças? A gente tem que cuidar diferente também, né? A gente precisa ter tratamento diferente para cada um desses vírus. Está todo mundo perguntando a respeito disso, está todo mundo muito curioso a respeito disso. Então a gente traz esse assunto aqui no Notícias do Bem, né? Um assunto de utilidade pública e que a gente precisa tratar com certeza para informar bem você que está aí acompanhando a nossa IPP-TV. Exatamente. Em São Paulo, atualmente, as sacolas feitas com plástico biodegradável podem ser oferecidas aos clientes desde que sejam pagas. Depois do uso para as compras, elas são usadas para a separação do lixo conforme as cores. A verde serve para os resíduos secos, a cinza para o lixo domiciliar orgânico. Mas no começo do mês, a Câmara Municipal aprovou em primeiro turno um projeto de lei que proíbe de vez o uso de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais aqui em São Paulo, mesmo aquelas que são vendidas. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, está com a gente o engenheiro ambiental Jean Lisboa. Jean, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias do Bem, prazer em recebê-lo para a gente falar a respeito desse tema, que é sempre tão controverso, né? Afinal de contas, as sacolas plásticas, elas às vezes facilitam a nossa vida, mas o prejuízo que elas causam acaba sendo muito maior, né? Com certeza. Bom dia, Alberto, bom dia, Tainá, é um prazer aí estar com vocês. Realmente foi uma pauta aí bem comentada sobre essa paralisação aí do comércio e da distribuição de sacolas plásticas. E o que você nos diz, assim, você acha que realmente tem que, as medidas precisam ser tomadas para que se encerre o uso de sacola plástica no Brasil, assim como a gente já vê acontecer em outros países do mundo? Com certeza. Ambientalmente falando, atualmente com essa lei que a gente tem, que ela está em vigor ainda, ela tem um retorno super bom. Só com essa distribuição, sem ser com a paralisação total,
a gente já tem uma redução no volume dos aterros. Então, segundo a APAS, que é a Associação de Supermercados, 80% desse volume de sacolas plásticas que seriam distribuídas e não foram, isso gera um impacto de 27 mil toneladas de sacolas que não foram para aterros no ano. Então, assim, ambientalmente falando, não tem como a gente mensurar, né, qual será o impacto, né, positivo com erradicar, né, essas sacolas plásticas, mas com certeza você consegue ver só por essa distribuição dessa lei que a gente tem, né? Então imagina com paralisar tudo, né? Não ter mais essa comercialização. Jean, e o que muda, né, na nossa vida, o que muda em tudo, no comércio, em tudo, se essa lei passar a entrar em vigor, né, se ela for aprovada? Aprovada e sancionada, né? Tem que ser aprovada, né, em segundo turno e tem que ser sancionada pelo prefeito. O que vai mudar no dia a dia da gente, por exemplo? Isso. Na verdade, a gente deveria já ter isso em mente, né? Utilizar as sacolas de pano, as eco bags, né? Que foi muito comentada, e não utilizar as sacolas, né? Mesmo só elas sendo distribuídas e pagas. Então, teria que ser mais ou menos o que a gente já faz agora com essa conscientização, né? Deveria ter uma vida normal e continuar usando caixa de papelão, utilizar o que você puder, na verdade, reutilizar uma sacola de pano, uma eco bag, e isso, a única diferença é que a gente não vai conseguir mais comprar, né? Não vai ter essa facilidade. Então, a gente vai ser meio que obrigado, né? Então, até tem vão ter muitas audiências aí ao longo desse semestre para discutir alguns desses casos, né? Por exemplo, se a pessoa chegar lá e não tiver, o que ela vai fazer? Ela vai ter que levar na mão, ou como que vai ser isso, né? A população que não tem condições, se a prefeitura vai liberar. Então, tem uma série de outras questões, né, não ambientais, falando que vão ter que ser repensadas aí nessas audiências, mas, assim, ambientalmente falando, é aquilo que a gente já conversou, falando sobre reutilizar, reciclar, repensar em tudo que você faz. Pois é, porque as sacolas plásticas, ainda que essas tidas biodegradáveis ou anunciadas como biodegradáveis, elas não são tão biodegradáveis assim, né? Eu queria que você explicasse isso pra gente. Não, realmente, essas sacolas que tem agora no supermercado, que vocês já falaram da cinza e da verde, elas são biodegradáveis, mas em partes. Elas têm 52%, né, do material reciclado, e esses 52% realmente são bons, mas os outros 48% não. Então, por isso que todo mundo acha que elas são biodegradáveis, então ok, pode descartar. Não. Se ela for 100% biodegradável, ela com certeza vai demorar, se eu não me engano, 180 dias para se decompor. Então é muito menos do que 100 anos, 50 anos. Então, quanto mais essa proporção de material reciclado tiver na sacola, menor será o tempo de biodegradação desse produto. O ideal seria a gente pensar em ou reutilizar, né, as eco bags ou sacolas de pano, ou voltar para os sacos de papel, por exemplo. De tecido, aqueles... Isso. Todo mundo está falando isso também das sacolas de papel, porque os supermercados também ficam preocupados, né? Como que vai ser, porque muita gente vai a pé, não tem como levar, e para disponibilizar de papel. Só que uma dessas questões é realmente a gente não utilizar as de papel, porque a gente vai estar mudando de um foco indo para outro, né? Porque você fazer sacolas de papel tem a reciclagem, tudo, ok? Mas assim, e as que não forem recicladas com papel reciclado? Vão ser utilizados de árvores. Então, tem uma série de questões que, assim, realmente foi uma lei que, se for aprovada, realmente é muito boa, mas tem que vir junto com a conscientização de todo mundo, né? Porque não adianta a gente eliminar o plástico e aumentar a produção de papel, por exemplo, né? Então tem que estar andando de acordo com tudo, né? Uhum.
Já, mas mesmo com essa alteração que nós tivemos, né? Hoje você compra sacola plástica, hoje você já tem alguns caminhos que já dificulta ali você adquirir esse conteúdo. Isso já diminuiu um pouquinho? Já reduziu a produção de lixo? Como é que está o nosso cenário hoje? Como é que a gente analisa? No papel da reciclagem, ele está muito fraco, assim. Em São Paulo, a gente tem uma produção diária de 7 toneladas de resíduos, né? Não só de plástico, que não tem uma conta assim fixa, né? Mas diária de 7 toneladas de resíduos. Dessas 7 toneladas, apenas 2% é reciclado. Então, a gente está muito, muito, muito baixo, né? Sem contar que tem plástico, tem metal, tem vidro, vários resíduos podem ser reutilizados, né? E eles não são reciclados. A lei que a gente tem agora, ela com certeza diminuiu bastante esse volume, esse descarte, como eu tinha dito anteriormente, né? Deixaram de ir para aterros 27 mil toneladas de sacolas plásticas, né? Então, vai mais da gente, né? Da nossa conscientização. De 1/3 das embalagens que são produzidas em São Paulo, que nessa lei ela é só para a capital. 1/3 dessas embalagens elas são reutilizadas. Então quer dizer que 2/3 de todas as embalagens que a gente utiliza, a gente já descarta. Então também é um número baixo, né? Porque a gente pode usar essas próprias sacolas, as pessoas descartam, elas não sabem que um é para orgânico, um é para reciclado, ou pegar essa mesma sacola e ir para o supermercado. Eu, pelo menos, nunca vi alguma pessoa indo com essa própria sacola verde ou cinza de novo no supermercado. Então, parte mais da nossa conscientização, né, de mudar, e só vai ser um passo a mais para não ter na mão essa facilidade, né? Ambientalmente falando, é uma maravilha, né? Sendo que as pessoas se conscientizem que não adianta você pegar uma sacola de papel, chegar e rasgar e jogar fora. Ou uma eco bag, rasgou, jogou fora. Não, tentar reutilizar, repensar e a gente andando assim, realmente a gente vai conseguir ajudar e melhorar o nosso meio ambiente. Você falou uma palavrinha que eu acho que é a palavra-chave, né? Que é conscientização, né? Falta muito trabalho de conscientização ainda, na sua opinião? Faltam campanhas? O que falta para a gente conseguir chegar no mesmo nível de consciência, por exemplo, de utilização de sacolas de outros países em que é muito natural, as pessoas já vão para os supermercados com as suas sacolas retornáveis? Você acha que é uma questão de tempo ou é uma questão de hábito ou é uma questão de campanha, por exemplo? Eu acho que é um conjunto, viu, Roberto? Porque mudou bastante. Realmente, assim, essa conversa que a gente está tendo, nem tinha, né? Então é importante ter essa conversa, esse diálogo, porque realmente tem pessoas que não sabem, não entrou, não é um hábito da nossa vida ter. Então eu acho que é um conjunto de conscientizar, de ter propostas da prefeitura que nem está tendo aqui, ou do estado, né, que essa da lei é só aqui da capital, mas as pessoas verem que está dando certo, planejar em outros estados. Então, uma série de passos que a gente estamos dando pequenos, mas que com certeza no futuro a tendência é que melhore demais, porque, por exemplo, antes a sacola era distribuída aleatório, né? Pode ser 10, 15, 50. Hoje não, você tem que pagar, então já dói um pouco no bolso, né? E isso depende bastante da pessoa, ela vai se conscientizar que, não vou comprar então mais 10, eu não vou pegar 10, vou pegar 2, né? Porque tá ganhando no bolso. Então, eu acho que assim, a união de todo mundo, de empresas, favorecendo uma logística reversa. Essa logística reversa resumindo, né, é que o produto que você compra, ela volta direto pro produtor. Então, ela não acaba num aterro, não acaba em um local que você não quer. Então, com a logística reversa que está sendo muito comentada, também já está ajudando. Então, são várias campanhas que você ouve aqui, usa uma eco bag, faz essa logística reversa.
Então, várias campanhazinhas e a sua conscientização e o diálogo, né, a conversa com seus filhos, as gerações que estão vindo, é muito importante. Então, elas aprendendo, você falando para o seu filho pequenininho, ele já vai começar a fazer, o filho dele já vai fazer. Então, eu acho que já está melhorando e caminhando para um cenário muito melhor, muito melhor do que a gente tinha. Uhum. Hoje a questão é que muitos ainda têm aquele pensamento das sacolas plásticas como utilização para os lixinhos, né? Os lixinhos para descartes de embalagens plásticas. Então, é plástico dentro do plástico que será descartado logo mais. E que, às vezes, não vai ter o destino certo, né? Como a gente vê ainda acontecendo. Jean, gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente, final mesmo, de conscientização, para quem está nos assistindo, como que você vê, né, os próximos passos aí, qual a expectativa, ainda mais um ano começando, e como você imagina aí para nós, né, consumidores e nossa consciência aí para esse novo ano, a partir de agora. A mensagem que eu deixo aí é a palavra conscientização, né, não tem como a gente fugir disso, né, e dialogar, conversar, mesmo que essa lei não entre em vigor, vai da nossa consciência, né? Por exemplo, lá vende-se, os estabelecimentos vende-se a sacola, mas a gente levando a nossa ecobag, não tem problema distribuir ou vender, não seria o problema, né? Então não teria que ter uma lei que entrasse em vigor para a gente discutir. Não, se todo mundo se conscientizasse e vou levar a minha ecobag, não teria esse problema, né? Mas a mensagem que eu deixo é essa: vamos nos conscientizar, dialogar e conversar que o nosso objetivo a gente vai conquistar e ambientalmente falando, vamos melhorar bastante aí o nosso meio ambiente. Com certeza. Deixa pra gente os seus contatos, por favor. Quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, enfim, quem quiser conversar mais também, né, a respeito de conscientização, de meio ambiente. Com certeza. Eu vou pegar aqui, eu tenho uma empresa, né, que chama 7Go Consultoria, e eu tenho aqui o telefone que é 941792995. Então, se alguém quiser entrar em contato, já está aqui embaixo, né? Bacana, 7Go Consultoria. A gente consegue conversar e discutir mais, né, sobre o assunto. E também, de repente precisa de uma consultoria sobre meio ambiente, né? Pode procurar o Jean. 7Go Consultoria é 11 94179 2995. Jean, obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Bem. Boa semana para você. Fico muito feliz. Muito obrigado, Tainá, Roberto. Boa semana para nós. Boa semana, até a próxima. Muito bom. Você tem ecobag, né? Tem ecobag, temos caixinhas no carro. A gente, em dia de compra, é caixa, são as ecobags. E, às vezes, claro, como meu sogrinho, ele dobra as sacolinhas que ele tem, e ele reutiliza aquele saquinho plástico para levar. É conscientização, gente. A saída é a conscientização, não tem outro caminho. A gente precisa mudar os hábitos, né? São hábitos que vêm de anos passados, são hábitos que a gente adquiriu, né? Principalmente a nossa geração, a minha geração mais velha até, e que precisam ser mudados, não tem outro jeito. Exatamente. A primeira igreja presbiteriana do Brasil celebra os seus 160 anos. A Catedral do Rio de Janeiro. Foram 4 dias de celebrações. Veja um resuminho da reportagem que a gente preparou para você aqui no Notícias do Bem de hoje. A primeira noite de comemorações dos 160 anos da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro foi aberta pela banda Projeto Sola. O pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e presidente da APECOM, reverendo Roster Guimarães, foi o primeiro a ministrar. Quem me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas histórias, que me desse um coração totalmente de Cristo. No segundo dia, as canções de Asaf Borba deram início à programação.
Na ministração da palavra, o reverendo Davidson Torres lembrou o amor e a unidade que a igreja tem propagado durante todos esses anos. Uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. A organização da Catedral Presbiteriana do Rio, que é a primeira igreja evangélica do Brasil, aconteceu no dia 12 de janeiro de 1862, 2 anos após a chegada de Simon, pai do presbiterianismo no país. Daqui a pouquinho tem essa reportagem completa, né? Você vai ver como foram os 4 dias de comemorações lá na Catedral Presbiteriana do Rio. 160 anos de história. É a primeira igreja evangélica organizada no Brasil. Olha que legal. Então, a gente vai acompanhar essa reportagem completa, mas agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para essa terça-feira. A Tainá vai lá no nosso telão mostrar pra gente, né, Tainá? Como é que fica, hein, gente? Como é que fica? É, terça-feira com temperaturas em elevação na maior parte dos estados da região sudeste e sul do Brasil. São Paulo vai ter sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Mínima de 20 graus e máxima de 33 graus. Em Linhares, os capixabas vão ter sol com algumas nuvens durante o dia. Também tem pancada de chuva à tarde e à noite. E o tempo também fica aberto. Mínima de 21 graus, máxima de 30 graus. Em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, sol e aumentos de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 graus, máxima de 32 graus. E, ó, a gente vê aí que continua as pancadas de chuva, né? Mas São Paulo já está mais quentinho. A gente já está tendo que ligar o ar do estúdio, por exemplo, que era uma coisa que a gente não estava fazendo nos últimos dias, não, né? Hoje nós ligamos e nós ficamos aqui nossas decisões, aqui, nossos acordos, porque aí tá frio. Ai, tá quente. Tá quente, aí diminui. Aí fica um ambiente mais agradável, já dá para diminuir a temperatura. Tem gente participando com a gente, não tem? Temos participações. Vamos lá? Sim, claro, com certeza. Nosso reverendo Marcos Severo de Amorim, conectado à Rádio Rumo ao Sertão. Um abraço, reverendo. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Pessoal da Rádio Rumo ao Sertão, continuem com a gente. Ricardo Reyes, quem assiste Notícias do Bem, fica bem informado. Fica bem. Bem informado, fica bem. Fica bem com a vida. Fica bem, de modo geral. Muito bom. Gilberto Ricardo de Souza está acompanhando também. Boa tarde, Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém. A Nilma também está aqui participando. Bom dia, Deus abençoe a todos, né, os seus filhos. E a Delva, bom dia, Tainá, bom dia, Quirino, assistindo diretamente da Bahia. Boa. Olha que coisa boa, dona Delva. E o Zé Nelson Rodrigues, Deus abençoe, irmãos, abraço da terceira IPB de Ouro Preto do Oeste. Você sabe de onde é Ouro Preto do Oeste? Não, essa eu não sei não. Eu sei. Eu sei e conheço. Em Rondônia. Claro que é em Rondônia. Boa. De Rondônia. Abraço ao Rever Hernandes e a vocês. Muito bom. E eu vou segurar um pouquinho as mensagens para logo mais a gente continuar aqui compartilhando. Tá bom. Agora então é hora da coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Você sabe a diferença entre a iniciativa privada e propriedade privada? Ele vai explicar pra gente. Um dos erros clássicos da política brasileira é a defesa apenas da iniciativa privada. Iniciativa privada não é a mesma coisa que propriedade privada. A nossa negligência na defesa da propriedade privada é uma das grandes catástrofes do nosso país, pois sem propriedade privada não há iniciativa privada. Civilização e propriedade privada são inseparáveis. Sim, não foi a sociedade que criou a propriedade, mas a propriedade que criou a sociedade. A propriedade serve de barreira às ambições invasivas de outros ou do próprio Estado. E mais importante, se um indivíduo tem direito à sua vida, segue logicamente que ele tem o mesmo direito de sustentar a sua vida guardando os frutos do seu trabalho. Esse resultado do trabalho se chama propriedade privada, pois sem ela ninguém possui um lugar para ficar, para chamar de seu, ninguém terá uma esfera protegida para tomar decisões sem a interferência da vontade de outros. Quando eu viajava pelas planícies da África, eu me lembrei do clássico trabalho de Gary Arden, A Tragédia dos Comuns, publicado na revista Science. Olhando para um grupo de pastores,
fica claro que o grupo representa a situação na qual muitos indivíduos têm o direito de usar um recurso que é comum a todos, sem que ninguém em particular tenha responsabilidade de cuidar dele. E já que todos podem usar esta área, cada pastor é incentivado a colocar cada vez mais cabras naquele local, levando à completa degradação do ambiente. Assim, a área logo se torna inútil para qualquer animal pastar. Se ninguém tem a responsabilidade de cuidar do pasto, essa tragédia provavelmente ocorrerá. Como ele não se preocupa com os efeitos posteriores de seu modo de exploração, a erosão do solo ou outros danos ao uso futuro são custos que ele não avalia. Resumindo, a responsabilidade de todos se torna a responsabilidade de ninguém. E é isso que Harding chama de a tragédia dos comuns. Vivemos diariamente esta tragédia no Brasil, onde invasões são erroneamente chamadas de ocupações. Esquecemos que não roubar é a gênese da democracia. É como ensina o 8º mandamento: não furtarás. Toda vez que eu invado, destruo ou ocupo uma propriedade privada, eu estou desrespeitando a vida. Não apenas estou vivendo a tragédia dos comuns, mas eu estou quebrando o 8º mandamento. Muito bem. E se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, confira essa dica. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano e período integral com horários flexíveis. Conheça mais do Centro Renovo de Educação nesse vídeo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês! Reforçando então, procure uma de nossas 2 unidades no Butantã ou então em Santo Amaro e venha nos conhecer para mais informações www.centrorenovo.com.br www.centrorenovo.com.br. Recado está dado, dona Tainá. Falando em recado dado, tem mais gente deixando recado pra gente aqui, não tem? Tem mais gente deixando recado, sim. O reverendo Aurélio Darlan, ele colocou: notícias do bem transcende o evangélico do gueto. Trata-se de jornalismo profissional, notícias de verdade sem foco no sensacionalismo. Parabéns. Obrigado. Muito bom. O Ricardo Reis colocou: aqui no interior não pagamos pelas sacolas. É verdade. Em algumas capitais também não. Ele colocou: bom seria proibir o uso em âmbito nacional. Interessante. É verdade. A Clara Sueli, que maravilhosa, né? Que maravilhoso esse culto de aniversário da IPB, Juiz de Fora, Minas Gerais, 4ª Igreja Presbiteriana. Daqui a pouquinho tem a reportagem completa para você. Né? E aí a Maria de Fátima quer saber qual o endereço da catedral. Aí a gente pode ir logo mais. A gente tenta... Eu nunca fui à Catedral Presbiteriana do Rio. Eu sei que, eu sei que é bem no centro do Rio. Alguém mandou aí? Nossa, a Ana Luísa colocou: Rua Silva Jardim, 23, Centro, Rio de Janeiro. Eu sei que é bem no centro. Eu não conheço a Catedral Presbiteriana do Rio, mas eu sei que é bem no centro da cidade. É facinho de achar. Fácil de achar. Sim. E a Maria de Fátima já agradeceu, já se comunicaram aqui. O negócio é rápido. Coisa boa. Esse chat aqui, a comunicação é rápida. A Adriana Pereira aqui, a Adriana de Mogi. E a Meire Rocha, que benção essas informações do bem. Que Deus abençoe ricamente o trabalho de vocês. Ótima semana. Ela é de Ibiá, Minas Gerais, IPB de Ibiá. E a Gabriela: foi linda e muito abençoada a programação dos 160 anos da Catedral.
E nós temos outras mensagens também. A Cristina Pinto também está participando aqui com a gente. Não conhecia, ela está falando da programação, acho que até do programa anterior, que ela conhecia, não conhecia o Brother Bíblia, né? Mas já comecei a seguir hoje. Manhã IPP ainda. Exatamente, ainda tem resquíciozinhos chegando pra gente aqui na nossa programação. E a Juliana, ela também tem uma outra visão referente às sacolas, mas é normal que também, né, tenha esses dois lados. Ela colocou engraçado, né? A população tem que comprar sacolas, enfim, a gente tem que adaptar. Mas as grandes indústrias vai realmente cumprir a parte dela? Tem que ter fiscalização, né? Acho que todo mundo tem que cumprir a sua parte, né? Nós temos que fazer a nossa, as grandes empresas têm que fazer as dela e o poder público tem que fiscalizar para que todo mundo faça a sua. Acho que o caminho é esse, o caminho da conscientização não precisava nem talvez passar pelo caminho da fiscalização, infelizmente. Se houver a conscientização, cada um vai saber fazer bem a sua parte. Exatamente. E aí a Sheila Lisboa veio aqui, ó, temos que ser otimistas. Exatamente, temos que acreditar, fazer nossa parte e acreditar nisso. E o Lázaro Gomes também está participando aqui diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. Boa, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Notícias do Bem. Muito bom. Agora, depois do intervalo, né? Vendas do comércio varejistas cresceram no mês de novembro. E ainda, a junção da pandemia de Covid-19 com o novo surto de influenza no país vem confundindo a identificação dos casos, já que se tratam de duas doenças respiratórias com sintomas muito parecidos, na verdade, né? Para ajudar a gente a diferenciar, para ajudar a diferenciar uma gripe de uma infecção pelo novo coronavírus, o primeiro passo, claro, é conhecer os sintomas de cada doença, né? E quem vai nos ajudar hoje aqui no Notícias do Bem com esse assunto é a médica pneumologista, doutora Laura Queiroz. Lembrando que se você tem dúvida, se você está passando por alguma desses vírus, se está com alguma dificuldade de identificar, então participe, esse é o momento de você tirar todas as suas dúvidas. Deixe seu recado, sua pergunta aqui no nosso chat. Nós vamos para o intervalo, é bem rapidinho, voltamos já já. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua investindo para que as nossas transmissões de cultos e eventos tenham cada vez mais qualidade. Compramos novos equipamentos, avaliados em mais de $15 mil, que já estão em operação. São câmeras robóticas controladas à distância, mesa de corte de imagens de última geração, microfones ambiente e outras novidades. Entre elas, uma câmera exclusiva para que as transmissões tenham intérprete de Libras ao vivo. E para continuarmos fazendo sempre o melhor para a expansão da Palavra de Deus, nós precisamos da sua ajuda. Contribua através de Pix ou depósito em conta para os números que estão aparecendo na tela. Doe com generosidade. E não esqueça de colocar sempre 10 centavos no final do valor depositado para que a gente possa identificar a sua oferta. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Que a IPPTV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada Missionária na IPPTV, levando o Evangelho a todos os povos. A editora Hebron agora é Ezion. Um ano novo, um novo nome, mas a mesma visão e missão. A nossa editora missionária inicia 2022 com um novo nome. Editora Ezion, palavra hebraica que significa visão. Continue a comprar seus livros e bíblias na Ezion. Tenha sua vida edificada com a leitura e contribua com a obra missionária. Acesse o site e confira as novidades da Ezion. editoraezion.com.br. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais.
Horário alternativo aos domingos à 13h. Você é um missionário. Aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem dessa segunda-feira. Hoje é dia 17 de janeiro. Que bom que você está com a gente. Lembrando que o Notícias do Bem, sempre de segunda a sexta, ao vivo, 11h30 da manhã. A gente tem horário alternativo às 6h30 da tarde para você ficar muito bem informado. E falando em muito bem informado, a gente vai continuar de olho nas informações de como fica o tempo no Brasil para terça-feira. A Tainá vai lá pro telão contar pra gente as outras regiões, não é isso, Tainá? Exatamente. Vem aqui, ó. Vem comigo, ó. Terça-feira continua com temperaturas altas e a previsão também continua com pancadas de chuva nas regiões centro-oeste, norte e nordeste do país, gente. Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 23 graus, mínima, né? E máxima de 38 graus. Região Nordeste, em Aracaju, sol com algumas nuvens durante o dia, mas, ó, sem previsão de chuva, viu? As temperaturas variam entre 23 graus e 30 graus. E em Rorainópolis, eu já ia falar Rondonópolis, né? Em Rorainópolis, em Roraima, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 24 graus e máxima de 30 graus. Deve ser aquela chuvinha rápida? Como é que é essa chuvinha rápida, querido? Passagem rapidinha, aquela coisa? Chuvinha rápida. Só para se fazer ali. Só para dar uma refrescada aqui. Porque no caso da região norte, não adianta nada, porque chove e continua só aquele quente. Cheirinho de poeira, né? Sabe aquele cheiro de terra molhada? Pelo menos isso é gostoso. Pelo menos durante a chuva, o calor fica um pouquinho menor. Agora lá na região norte, realmente, a chuva é só para molhar, porque... Temperatura sempre terra alta. solta, né? Que É sempre quente, não tem jeito, né? Lá não tem jeito. E olha só, as vendas do comércio varejista no Brasil subiram em novembro de 2021. E quem traz as informações pra gente sobre esse assunto, direto do Rio de Janeiro, é o repórter Matheus Santos. Pois é, tivemos um probleminha de áudio aí com o Matheus. Daqui a pouco ele vai trazer essas informações do comércio direto lá do Rio de Janeiro. Mas falando em Rio de Janeiro, a gente vai conferir agora a reportagem completa de como foram as comemorações dos 160 anos da Catedral Presbiteriana do Rio. Vamos ver. A primeira noite de comemorações dos 160 anos da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro foi aberta pela banda Projeto Sola. O pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e presidente da APECOM, reverendo Roster Guimarães, foi o primeiro a ministrar. Quem me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas histórias, que me desse um coração totalmente de Cristo. Um momento de grande alegria, nós louvamos a Deus pela vida da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, a igreja que Simonton começou, e hoje ela é pastoreada pelo reverendo Renato Porpino, que tem tido um ministério abençoadíssimo aqui, junto com o conselho da igreja, com a equipe pastoral, e para mim é uma honra e um privilégio, né, viver esse momento tão especial, o 160º aniversário da igreja, que é a igreja mãe do presbiterianismo do Brasil. Nós oramos a Deus para que continue abençoando o pastor Renato, toda a sua equipe, toda a igreja, e que a catedral continue a ser, como o próprio pastor Renato diz, né, essa igreja de portas e corações abertos, que abençoa não somente o Rio de Janeiro e a nossa IPB, mas o Brasil e o mundo inteiro, para a honra e para a glória do nome de Jesus. No segundo dia, as canções de Asaf Borba deram início à programação.
foi uma grande emoção quando eu comecei a passar o som ali, cantar um cântico. Já me emocionei diante do Senhor, já senti a presença de Deus nesse lugar. Esse lugar é um lugar aberto para a presença de Deus, que Deus abriu há 160 anos, e nós todos que hoje, depois de mais de século, nós continuamos fazendo a mesma coisa que os pioneiros que fundaram esse lugar. Eles construíram para a glória de Deus e para a proclamação da palavra do Senhor, e foi isso que nós fizemos aqui. Proclamamos a palavra do Senhor, cantamos o seu louvor com alegria, com intensidade, e foi uma grande bênção. Na ministração da palavra, o reverendo Davidson Torres lembrou o amor e a unidade que a igreja tem propagado durante todos esses anos. Uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. A organização da Catedral Presbiteriana do Rio, que é a primeira igreja evangélica do Brasil, aconteceu no dia 12 de janeiro de 1862, 2 anos após a chegada de Simon, pai do presbiterianismo no país. As festividades foram maravilhosas. Dispensa dizer o quanto é bom e agradável que estejamos sempre em celebração. E a celebração da Igreja Mãe, a celebração da mãe de todas as igrejas do presbiterianismo brasileiro, faz um calor muito grande, faz um carinho muito grande para a gente. Ficamos felizes. Toda a celebração que continua, inclusive ainda no dia de hoje, continua, tem sido uma bênção. Igreja cheia, todos cumprindo os protocolos necessários para esse momento que o planeta vive. Mas é um momento extremamente lindo de louvor, de comunhão, de agradecimento, prestando culto ao nosso Deus. Não seria outro objetivo senão esse. A igreja é um veículo. Deus é o que nós temos sempre, sempre, infinitamente. Essa igreja está aos pés da cruz. No terceiro dia, muita gente veio com a camiseta comemorativa do aniversário. Realmente foram dias marcantes, né? E é um privilégio poder participar da história, né, dessa igreja, poder participar desses dias aqui que foram, acima de tudo, de muita edificação, né? Para a nossa vida, para a nossa família, para toda a nossa igreja. Estamos congregando aqui, isso tem sido muito maravilhoso. Eu tenho encontrado nessa igreja renovação e minha oração é para que o Senhor nos dê mais 160 anos de união, de congraçamento, de palavra, né? E de, assim, festejos. Porque quando a gente fala do Espírito Santo, quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente louva, né, o Senhor é presente na nossa vida. E aqui tem sido isso para mim, para minha família, que estamos chegando aqui novos nessa igreja. O Senhor tem falado muito ao nosso coração e esses 160 anos foi assim, a comemoração de nós estarmos chegando aqui. Foi muito maravilhoso poder participar. Os louvores foram conduzidos pela banda Vencedores por Cristo, que teve nas suas várias formações membros da catedral entre seus integrantes. A palavra foi do reverendo Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Ele destacou a importância de investir nas novas gerações. Com sua fé em Cristo e com o futuro da igreja. A catedral, nossa igreja mãe, uma igreja missionária, uma igreja que eleva gerações. Que impacto essa igreja tem tido no mundo. E nós nos alegramos no Senhor. Me senti muito honrado, mas mais do que isso, envolvido
nesse ambiente espiritual de fé, de gratidão e de missões. Floresça, Catedral. Um dos pontos da sua pregação foi referente a novas gerações. Por que o senhor focou nisso? Porque a igreja tem que continuar. A igreja, 160 anos, nós já sabemos que tem história, mas nós precisamos chamar a nova geração para ser ainda melhor, como os discípulos de Eliseus, que almejaram algo exponencial. O quarto dia de comemorações começou com um processional dos ministros e presbíteros. Os hinos foram entoados pelo coral Canuto Regis. É um privilégio muito grande, ainda mais que nós ficamos 1 ano e 9 meses sem poder estar aqui. Voltamos só no início deste ano, de 2022, então não poderíamos estar de fora dessa comemoração. O primeiro hino é Glória ao Senhor, que é um hino de adoração a Deus, que é bastante tradicional para nós. O segundo é Graças a Ti, de Handel, falando sobre a libertação que Deus deu ao povo de Israel, né, quando saíram do Egito. E o último é Quão Magnífico, que lembra o Salmo sobre quão grande, Senhor, é o seu nome em toda a terra. Então nós achamos bem apropriado para um dia como esse. O presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Roberto Brasileiro, lembrou do importante papel da catedral na história do país. Mas o que me chama a atenção, o que me alegra o coração, é que numa hora de pandemia nós podemos nos alegrar diante do Senhor. A Igreja do Rio significa não só o fato histórico para nós, mas de fato a igreja missionária para nós. Ela já nasceu com essa vocação missionária. Foi a igreja que implantou o evangelho em várias partes do Brasil. Foi a partir daqui que o evangelho foi se expandindo para esse Brasil todo nosso. Então, por ser uma igreja histórica, já tem sempre na Igreja Presbiteriana do Brasil um apreço especial, algo de novo. E interessante que a Igreja do Rio tem algo que traz para nós um certo sentido de alegria, porque ela se renova a cada momento histórico. Porque há muitas igrejas que chegam a certa idade e param no tempo. A Igreja do Rio não. Ela está sempre se renovando, sempre sendo uma igreja atual, discutindo assuntos da atualidade, contextualizada com a sua época e mostrando o papel histórico que ela tem, de ser sempre vanguarda
na evangelização, da expansão do reino, na obra missionária, mas também na ação social. É daqui que a igreja tem assistido até os nossos indígenas com um trabalho muito específico. Eu louvo a Deus por essa igreja. Para o pastor titular da catedral, olhar para o passado é conhecer a história e olhar para o futuro é ser visionário para crescer cada vez mais. Foi um tempo muito abençoador, Mateus. Para a igreja isso é muito importante, marcar esta data tão relevante para a história, não apenas do presbiterianismo nacional, mas para a história do movimento evangélico nacional. E em se tratando da comunidade, estas festividades geraram vida, alegria, entusiasmo no coração da nossa membresia. Foi um tempo maravilhoso. Nós somos uma igreja histórica e nos orgulhamos disso. Perder a história é perder a identidade. Nós olhamos para trás, vemos nos exemplos dos grandes homens de Deus do passado inteligência, desprendimento, unção e lições preciosas. Mas nós não podemos ficar inebriados olhando para o passado quando há diante de nós um futuro promissor, abençoado e abençoador. A nossa igreja vai seguir crescendo, sendo renovada, sendo visitada por Deus a cada encontro, tendo a palavra sendo ministrada, crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens, e isto tem a ver com o olhar para o futuro. Muito bem, a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho aí da sua casa ou então no próprio site. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil, www.qualivinil.com.br. Acesse o site, conheça todo o catálogo da Qualivinil para você, tá certo? A Tainá que já está com a casa pronta, agora vai remodelar com a Qualivinil. Não, tá olhando o site. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Falando em tudo certo, acho que agora tá tudo certo com o Matheus, né? É, sim. É certo. Vamos lá. Vamos às informações do Matheus sobre o crescimento do setor de comércio. Pois é, querido Tainá, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos que estão acompanhando Notícias do Bem. Nesta segunda-feira, o varejo acumula alta de 1,9% até novembro e nos últimos 12 meses. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio, o PMC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa mostra que o avanço de 0,9% no volume de vendas das atividades de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo contribuiu para o resultado do varejo em novembro. É a principal contribuição para o peso total, essa variação no campo positivo. Também houve crescimento de vendas nos artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico, que foi de 2,2%. Em movimento contrário, o volume de vendas de móveis e eletrodomésticos caiu 2,3%, como também em tecidos, vestuário e calçados, 1,9%, combustíveis e lubrificantes, 1,4%, e livros, jornais, revistas e papelaria, 1,4%. O segmento equipamentos e material para escritório, informática e comunicação teve queda de 0,1%, o que, segundo o IBGE, apontou estabilidade. Também em novembro, o volume de vendas do comércio varejista, ampliado, que incluiu veículos, motos, partes e peças e material de construção, cresceu 0,5%. De acordo com a pesquisa, o resultado foi influenciado pelas taxas positivas de veículos, motos, partes e peças, 0,7%, e material de construção, 0,8%,
após terem registrado resultados negativos do mês anterior, de 0,4% e 0,8%, respectivamente. Estados. Na passagem de outubro para novembro de 2021, 14 das 27 unidades da federação apresentaram resultados negativos do comércio varejista. Quirino, Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Certo, Matheus. Obrigado pelas informações, então. Matheus volta aqui na nossa programação, sempre, né, trazendo as informações do dia a dia pra gente. Exatamente. Muito bom. Ó, Quirino, eu quero mandar um abraço aqui para o Marcelo Elias, que está participando com a gente do projeto Mão Amiga, e o Marco Antônio, Notícias do Bem, Informação e Evangelismo. Que o Senhor abençoe vocês, Reverendo Marco, da cidade de Picos. E o Juvenal também está aqui com a gente, a Gildete, da cidade... Olha só a Gildete. Gildete, quero mandar um abraço especial para você também, que ela é do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, Rio Verde. Lá em Rio Verde, Goiás. Boa. Isso mesmo. Muito bem. Vocês aqui com a gente. Vamos para o intervalo. Logo depois do intervalo, você vai ver que a junção da pandemia de Covid-19 com um novo surto de influenza no país vem confundindo a identificação de casos, já que se tratam de duas doenças respiratórias com sintomas muito parecidos. E para ajudar a diferenciar uma gripe de uma infecção pelo novo coronavírus, o primeiro passo é conhecer os sintomas de cada enfermidade. E quem vai nos ajudar hoje aqui no Notícias do Bem com esse assunto é a médica pneumologista, doutora Lara Queiroz. Você também pode participar, deixa o seu recado, faça a sua pergunta, interaja com a gente aí no chat do nosso canal, nós contamos com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente vai estar de volta com muito mais para você, não saia daí. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. E eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. Israel para Jesus, um programa missionário dedicado a compartilhar informações e conteúdo sobre o povo judeu, os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, os costumes e a cultura milenar judaica. Israel para Jesus, todo sábado ao meio-dia.
Horário alternativo, terça-feira, às 9h. Um programa do Instituto ITB. 2022. Tudo novo nas tardes da IPP-TV. Sempre a partir das 2h30, a sua semana tem muita teologia e ensino. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, o programa que orienta você em todas as questões da vida está de volta em nova temporada. Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te leva para conhecer um mundo da capelania. Gente cuidando de gente. Em 2022, fique ligado nas tardes da IPP-TV, a sua TV missionária. Tem novidade para você no YouTube. Inscreva-se no canal do Reverendo Arival Dias Casimiro e receba diariamente mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para esta plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. E não se esqueça de divulgar essa novidade para os seus amigos e familiares. Reverendo Arival Dias Casimiro, agora no YouTube. Estamos de volta ao último bloco do nosso Notícias do Bem dessa segunda-feira, dia 17 de janeiro, né, Tainá? Tá chegando ao fim já o programa. Passa rápido, que é uma coisa aqui. Voa! Eu fico aqui com o celular em mãos e quando eu vejo, eu fico com um reloginho acompanhando aqui, eu só vejo... Como já acabou. Passa rápido, né? Ó, tem participação aqui também. Já vamos começar falando? Vamos lá. Nossa última entrevista de agora vai falar da diferença, né, de Covid, gripe, todas ali tão próximas, né? H3N2, eu já nem sei mais. Semelhantes, né? Eu já nem sei mais o que é o que, pra te falar a verdade. E o Ricardo Reis já colocou aqui, ó, estou com tosse e leve coriza. Já a gente vai falar sobre isso, hein, Ricardo? Então fique ligadinho aí, se você tá com alguns sintomas, assim, um pouco parecido com esse, fica ligadinho, porque é hora de tirar todas as dúvidas. É verdade. Quero mandar um abraço para Edna Cruz Ferreira, que é lá de Rondônia, tá aqui acompanhando e tá ligadinha aqui na entrevista que acontece logo mais. O WV tá aqui, PPTV, cada dia melhor, parabéns. Obrigado. Cada frase legal, né? Tá muito bacana. Gente, muito bom ter vocês aqui, continuem participando e mandando sua mensagem. É verdade. E nesse ano nós vamos ter novidades na nossa Escola Bíblica Dominical. Confira nesse recado da Lídia Dickel para você. Em 2022, a Escola Bíblica Dominical de Adultos vai estar de cara nova, com cursos mais curtos e dinâmicos. A reestruturação vai aprofundar ainda mais o estudo da Palavra de Deus a partir de estudos expositivos dos livros da Bíblia. O eixo doutrinário ele vai continuar, mas também estará de cara nova. Não deixe de acompanhar as próximas informações e já se prepare para fazer parte da melhor escola do mundo, a nossa EBD. O recado dado, um encontro da pandemia de Covid-19 com um novo surto de influenza no país pode confundir a identificação de casos, já que se tratam de duas doenças respiratórias com sintomas bem semelhantes. Os casos de infecção pelo H3N2, um subtipo do vírus de influenza A, se disseminaram este ano e atualmente se espalharam pelo Brasil, causando um aumento de procura por atendimento médico. Pois é, para ajudar a diferenciar uma gripe de uma infecção pelo novo coronavírus, ou H3N2, ou enfim, né? O primeiro passo é conhecer os sintomas de cada doença. Tem muita gente muito confusa, né? E é absolutamente natural. Mas quem vai nos ajudar hoje aqui no Notícias do Bem
falando sobre esse assunto, explicando um pouco mais pra gente, é a médica pneumologista, a doutora Laura Queiroz. Doutora Laura, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Prazer em falar com a senhora aqui no nosso programa, exatamente a respeito desse tema que tá tão na moda, né? Porque afinal de contas tá todo mundo gripado, parece. É um negócio, ou tá gripado ou tá com Covid, né? Isso mesmo. Bom, muito obrigada pelo convite, Roberto, Tainá. Para mim é um prazer estar aqui falando sobre um assunto que é a bola da vez no nosso país, né? A gente tem aí sendo perseguido pelo coronavírus há algum tempo e agora a questão da influenza, né, no nosso país. Agora, em dezembro, nós tivemos um surto aí de influenza, né, que é um surto atípico e onde nós temos a cepa circulante, que é H3N2, que é a cepa Darwin. E além de ter casos novos de Covid, temos os casos de influenza, que está em alta, e também temos a coinfecção, que são casos de pacientes que adquirem ao mesmo tempo influenza e coronavírus. Desculpa, pode falar? Não, pode falar, doutora. Pode seguir. E sobre os sintomas de cada um, o que eu explico para os pacientes que é um desafio diferenciar sintomas de coronavírus e influenza, até para nós especialistas, porque muitos sintomas são comuns às duas infecções. De uma forma objetiva, a história da doença é muito importante para a gente. Infecções por coronavírus são infecções que começam de forma mais lenta e a influenza, que é a nossa gripe, ela inicia de forma mais abrupta. Os pacientes já começam inicialmente com febre alta, sintomas mais importantes. E, em geral, o coronavírus, ele começa com sintomas leves e vão aumentando. Mas todos os sintomas, sejam ele tosse, febre, dor de cabeça, coriza, dor de garganta, podem ocorrer tanto nos pacientes infectados por coronavírus, como naqueles infectados pelo influenza, e como eu já disse, existem os pacientes que são co-infectados, que existe aí o termo flurona, flu, que vem de gripe em inglês, né, e rona, que é do nosso coronavírus, que tem sido muito comum também no nosso país. Doutora, aqui nós estávamos até com aquela carinha de desespero, né, porque elas são tão parecidas. Não tem como saber, né? Que é difícil de saber qual é qual, né? Tem como, de uma forma mais, assim, específica, diferenciar, assim, o que é uma, o que é outra, e orientar qual é o momento certo de buscar a ajuda de um profissional? Claro, clinicamente é muito difícil, é um desafio para nós profissionais da área, mas existem exames, específicos que nós conseguimos diferenciar. Para Covid, nós temos aí antígeno, RT-PCR. Para influenza, nós também temos os testes rápidos, os imunocromatográficos e RT-PCR. Muito comum hoje é a solicitação para os pacientes que possuem esse quadro clínico respiratório, onde clinicamente temos dificuldade de diferenciar se é um ou outro. A gente tem a realização de exames que chamamos de painel viral respiratório, onde a gente já rastreia Covid e a influenza. Do ponto de vista sobre a pergunta a respeito de quando procurar atendimento médico, pontos muito importantes. A maioria dos casos de influenza são casos leves que a gente consegue acompanhar em casa. Quando procurar atendimento médico? Pacientes com falta de ar, com aquela febre persistente que não melhora nem com antitérmico, pacientes que têm comorbidades, a gente tem que ficar muito atento aos sintomas, pacientes obesos, diabéticos, hipertensos e com outras comorbidades, a gente tem que ficar mais atento. Mas o que eu falo? Dor de cabeça persistente, falta de ar, né? Aquela febre que nem o antitérmico está segurando, é interessante procurar atendimento médico. Tá certo. E aí, obviamente, a maneira de se identificar qual das duas doenças ou das três, sei lá, enfim, não sei nem quantos vírus tem aí no mercado hoje, porque o negócio está inflacionado. O único jeito é com o teste mesmo, né, doutora? Porque é tudo muito parecido, são com né? Os testes.
Exatamente, bem parecido. O que a gente orienta que casos leves, brandos, a gente não precisa estar testando todo mundo, até porque tem escassez de testes, né? A gente reserva esse teste para aqueles pacientes que têm comorbidades, que têm sintomas de gravidade, como falta de ar, porque senão não tem teste, infelizmente, para todo mundo nesse momento que a gente está vivendo. E uma coisa muito importante ressaltar nesse surto de influenza, coronavírus, são as medidas de cuidados, que tanto para coronavírus quanto para influenza são as mesmas. Uso de máscara, fundamental, higienização das mãos, evitar aglomeração, o distanciamento social é muito importante. Então, a gente sabe que esse surto atual de influenza está relacionado ao relaxamento dessas medidas de cuidados que nós estávamos tendo em relação ao coronavírus. Isso é um ponto muito importante para esse surto atual de influenza. Doutora, com relação a esse cuidado, bem pontuado para a gente seguir a mesma linha, a questão desse, né, do uso de máscaras, por exemplo. Nós temos ainda, eu acho que isso já está bem claro, mas só para enfatizar, não é um acessório, não é vou usar, ou vamos tirar por vez aquele mito. A máscara, ela protege tanto quem está infectado e quem não está também, né? E o recomendado é o uso da máscara descartável, né? Ou ainda aquela de tecido também, ela funciona. Ela funciona. Tainá e Roberto, a máscara que tem a tripla camada, a máscara N95 ou seus análogos, obviamente oferece uma proteção muito superior à máscara de tecido, tá? Mas no cenário atual, a máscara de tecido adequada, né? Que a gente tem muitas máscaras que são bonitinhas, eu já vi paciente chegar aqui até com máscara de crochê, com aqueles buraquinhos ali. Ai, meu Deus. Não protege nada. Então, assim, a máscara de tecido ainda é uma opção real na nossa situação, na situação econômica do Brasil, tudo mais. Então, é uma realidade, se bem usada da forma correta, a máscara adequada, seja ela de tecido ou a descartável, ou a N95 e similares, elas são muito importantes. A máscara é a medida de barreira que a gente vê que tem resultado. Fora aí outras coisas que são de fundamental importância, né? Que são que é a vacinação, né? Tanto para a gripe, que é a influenza, quanto para coronavírus. E só um pontinho que eu acho importante a gente ressaltar, que outro ponto relacionado a esse surto de influenza que agora está circulando, H3N2, que é a cepa mais comum no nosso país, é a questão que a vacina que foi aplicada na campanha do ano de 2021 não contemplava a proteção contra H3N2. Então, mais um desafio na questão do surto, né? Lógico que as vacinas que estão sendo preparadas agora, em janeiro, para começarem a serem distribuídas em março, já vai ter essa proteção contra H3N2. E outro ponto importante para a gente se falar, além da vacina que não protege contra essa cepa, a vacinação de 2021, a gente teve uma diminuição muito grande do número de vacinados pela influenza, porque o foco foi a campanha de vacinação pelo Covid. Então, diminuiu bastante o número de vacinados agora contra influenza em 2021. Isso já está repercutindo com toda certeza. Agora, doutora, outra questão importante seria a questão da resistência, do aumento da resistência, quer dizer, você se alimentar bem, você dormir bem, você se hidratar, enfim, esses cuidados do dia a dia, eles são fundamentais. E a vitamina entra nessa equação também, a vitamina C, a vitamina D? Bom, para essas infecções virais, falando aí especificamente no Covid, os estudos já mostram que a vitamina D, a vitamina C, não impede o contágio e também não muda a evolução da doença.
Obviamente, uma vida saudável, né, com ingestão adequada de alimentos, ricos em vitaminas, legumes, verduras, frutas, a ingesta de água, que é fundamental. Eu costumo falar para os pacientes que água é o remédio mais barato que existe para tudo, tá? São fundamentais para você prevenir essas doenças. Mas o uso indiscriminado de vitaminas, a automedicação, isso me incomoda um pouco, porque a gente tem que ter cuidado, porque nem sempre a vitamina vai fazer diferença, e lembrando que o excesso de vitamina pode causar problemas, que a gente vê aí o uso indiscriminado de vitaminas, e é o que eu vivo falando, a vitamina, a forma de ingerir vitamina da forma mais adequada é através de uma boa alimentação. Entendi. E aí a senhora falou da automedicação, e a gente tem o hábito, né, de tomar um remedinho, tô com uma gripezinha aqui, vou tomar um remedinho ali. 2 cores. Aquele famoso de 2 cores. E aí? O que é interessante é com sintomas respiratórios, geralmente são casos leves, brandos de gripe, um antitérmico se tiver febre, um analgésico se dor no corpo, até aí ok. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é com o uso indiscriminado de antibiótico, que isso é um problema enorme, né? Tanto quando se fala em coronavírus, quanto quando se fala em influenza, né? O uso indiscriminado de antibiótico é um problema muito grande, é um problema de saúde pública, porque daqui a pouco a gente já está aparecendo aí as superbactérias que a gente não tem nada que combate. Então, muita gente, tive febre, dor de garganta, vai lá, o antibiótico X, Y, e a maioria dessas infecções são virais, e vírus não requer o uso de antibiótico. O antibiótico é para combater bactéria. Na dúvida, procure atendimento médico, mas não faça da automedicação uma rotina na tua vida, porque a automedicação compromete não só a sua saúde, como a saúde de todos, né? Porque quando a gente fala em resistência bacteriana, é complicado e isso atinge todo mundo. Tá certo. Tem uma pergunta da Edna Cruz, que ela fala: quais os melhores exames para detectar essas patologias? Bom, quando se fala em exames tanto para coronavírus quanto exames para influenza, o RT-PCR, que são exames por biologia molecular, eles são os exames de primeira linha, são os melhores exames, só que o custo é um pouco maior. Então, a gente tem disponível aí os testes rápidos, que não têm a mesma sensibilidade, mas também são bons testes e o custo menor. E são confiáveis também, não é possível, né? São confiáveis. Tem uma outra pergunta, o Samuel Leão. O autoteste fornecido na farmácia, eles são realizados no próprio local de compra? Na verdade, não tem autoteste ainda, né? Na verdade, o teste é feito na farmácia. Aqui no Brasil ainda não foi liberado. É até uma discussão, né, para ser liberado esses autotestes, para a gente aumentar aí o número de pessoas que a gente consiga testar e segurar mais a disseminação do vírus, mas no Brasil ainda não são disponíveis esses autotestes. Os testes que são realizados nas farmácias são testes rápidos, mas não é aquele teste que você compra para fazer em casa. É verdade. De qualquer maneira, tanto para gripe, para influenza, como para o Covid, a orientação é procurar o médico se houver uma piora dos sintomas, testar também se houver uma piora dos sintomas, mas de qualquer maneira se resguardar, né? Ficar em casa, ficar quietinho, né? Evitar o contato, porque senão você vai passar para outra pessoa, não tem jeito. Exatamente. O grande problema é a disseminação do vírus. Enquanto a gente não cortar essa cadeia de disseminação, e para isso depende de cada um, de cada pessoa, né? A gente vai ter aí essa propagação do vírus e essa loucura que a gente está vendo aí, vivenciando aí nos últimos meses. Exatamente. Doutora, agora nesse período é comum, às vezes, a gente se acordar, passar o dia com uma tossezinha, uma coriza. Tô com uma dor aqui nas costas, uma dor no corpo, né? E não se angustiar, né? É se cuidar, né? É se cuidar. E o que a gente tem que pensar? A gente vive num momento que a gente tem que esquecer do coronavírus, tem a questão da influenza e tem os resfriados comuns também, né? Que são causados aí por mais de 200, que causam geralmente
as mais graduados, mas também faz parte desse diagnóstico diferencial. Em algumas áreas do Brasil, também a gente tem dengue, porque dengue pode dar alguns sintomas respiratórios e tem que entrar como diagnóstico diferencial em algumas regiões do nosso país nesse momento. Muito bom. Doutora, eu gostaria que você deixasse seus contatos para quem está nos assistindo, querer entrar em contato, conhecer ainda mais o seu trabalho. Bom, pode estar acessando o nosso site www.institutodopulmãoro.com.br, seguir a nossa página no Instagram, @Instituto do Pulmão. Terei um imenso prazer a responder mais dúvidas e estar colaborando aí. Eu acho que esse momento, propagar informações seguras, informações fidedignas e lutar contra fake news é importante para a gente deixar a população atenta a esse momento que nós vivemos. E não podemos esquecer, uso de máscara é fundamental, higienização das mãos fundamental e distanciamento social. Isso é importante para toda infecção viral respiratória, seja ela coronavírus, seja ela influenza ou qualquer outra. Tá certo, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Bem. Um prazer conversar com a senhora. Volte sempre. Obrigado, o prazer foi meu, viu? Muito bacana essa abordagem de vocês e é interessante levar notícia de qualidade e com conteúdo confiável para as pessoas, para o seu público. Parabéns. Obrigado. Boa semana. Boa semana. Que bom, né? Começar a semana bem informado, sem pânico, sem desespero, mas sabendo quais os cuidados corretos que devem ser tomados, Exatamente. Para nossa prevenção. Notícias do Bem está chegando ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã e com horário alternativo às 6 da tarde. E sabe que você que está nos assistindo, pode ver e rever não só o Notícias do Bem, mas todos os programas aqui da IPP TV, quando e onde quiser. É verdade, é só você acessar o canal IPP Play, é muito fácil. youtube.com/IPPplay, acesse, curta os vídeos, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com a sua família, com seus amigos. Afinal de contas, o IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado 24 horas por dia na internet. A gente volta amanhã, se Deus quiser, 11h30 da manhã, ao vivo, com mais informações para você. Tchau, tchau. Tchau.